Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no Radar na TV, no canal 26 da NET de Mogi ou no www.marilei.com.br. Hoje vamos falar de empreendedorismo, negócios e também sobre como lidar nesse momento de crise com as nossas empresas e a empregabilidade, com o Bruno Caetano, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Hoje também tem a bronca da semana, que vai para Ferraz de Vasconcelos, e eu quero te convidar para me ouvir no Radar Noticioso da Rádio Metropolitana AM 1070 ou no www.redemetropolitana.com.br. De segunda a sábado, das 6 às 10 da manhã, tem o Radar no rádio. No seu smartphone, você pode baixar aí no Radiosnet, que eu espero você. Meu convidado especial de hoje é o Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Ele que já foi, inclusive, candidato a deputado estadual, muito bem votado, inclusive em Mogi das Cruzes. Ele tem futuro político, hein? Será? Pelo PSDB? Nós vamos descobrir hoje aqui no Radar com a Marilei. Bruno, é um prazer te receber aqui. Marilei, eu que estou muito feliz de estar aqui novamente, agora estreando nesse programa. A gente já teve várias vezes em outras oportunidades e agora aqui novamente em Mogi das Cruzes. Você tem uma história com Mogi, não tem? Eu venho muito para cá, gosto muito de Mogi das Cruzes, né? Uma cidade que me acolheu sempre muito bem. Aliás, tive aí a felicidade de receber o título de cidadão mogiano. Verdade. Você vai receber também. É uma emoção, né? Pois é, vim aqui com muito orgulho e recebi hoje, sou formalmente um cidadão de Mogi. Mas eu gosto muito dessa cidade, né? Venho aqui há muito tempo, sempre com uma agenda de trabalho, né? Conheci Mogi pelo trabalho e continuei vindo aqui pelo trabalho, mas gosto muito daqui. O Bruno Caetano tem uma história que começou, na verdade, ele é doutorando em ciências políticas, né? E ele também está fazendo direito. Mas só que lá atrás ele entrou na política e a gente vai descobrir como. Como é que você entrou nessa história de José Serra? Como é que foi essa conversa? Olha, Marilei, a história é um pouco longa, mas para resumir, eu sempre gostei da área pública, né? Desde muito jovem eu gostava dessa área. Talvez porque na época da minha infância o Brasil estava vivendo um momento muito especial, que é o momento da redemocratização. Direta Já, primeira eleição para candidato para presidente da República depois de muitos anos. Então eu estava ali naquela transição da infância para a adolescência exatamente nesse momento. Eu acho que, como qualquer criança jovem naquela época, se fascinou por esse mundo de você poder escolher quem vai governar, quais são as melhores opções e tal. Então quando estava lá no ensino médio, fui presidente do Grêmio da colégio que eu estudei, e foi a partir disso, de movimento estudantil mesmo, que eu acabei entrando para a área pública. E sempre conjuguei a minha formação acadêmica com o trabalho. Então eu entrei na USP para fazer Sociologia, Ciências Sociais, ao mesmo tempo que eu recebi um convite para trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo. Eu tive aí uma formação dupla, acadêmica, a parte teórica e a parte prática desde muito cedo, desde os 17 anos. Acabei conhecendo o Serra numa maneira meio fortuita. Meu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo era organizar e compreender bem os orçamentos públicos, especialmente da cidade de São Paulo. E naquela época a gente tinha lá uma administração não muito bem avaliada, a prefeita era a Marta Suplicy. E meu trabalho técnico na Câmara Municipal de São Paulo era acompanhar como é que estava a prefeitura, onde estava gastando muito, onde estava gastando pouco. Era, enfim, fazer uma avaliação da prefeitura, do executivo, à luz do orçamento. E o Serra sempre gostou muito de números, sempre gostou muito de orçamento. E no dia que ele marcou uma reunião com técnicos da Câmara Municipal de São Paulo, um estudo que eu tinha elaborado foi a capa da Folha de São Paulo. Olha, que bacana. Pois é, mas dessas coisas que a gente não explica, né, que acontecem na nossa vida. Os caminhos, né? E aí eu entrei na sala do Serra, ministro, tinha sido ministro, candidato a presidente da República, uma figura que eu sempre tinha visto só pela televisão. Você com quantos anos? Menino? Tinha 21, 22. Mas ele menino agora, com 36, imagina com 20, né? E aí eu entro na sala dele, nunca tinha visto ele pessoalmente, olho ele lá no fundo com uma matéria. Uma figura, né? A figura dele, né? Aí ele estava lá com os óculos, lendo o jornal, exatamente a matéria que eu tinha ajudado a fazer em cima daquele estudo que eu tinha elaborado. E aí eu entrei quieto, era o mais menino daquela turma toda. Aí um colega de trabalho disse: olha, ministro, essa matéria que o senhor está lendo foi ele que fez. Ele apontou para mim. Ele olhou para minha cara, né, meio espantado. Foi você que fez? Eu falei: esse é meu trabalho aqui, ministro. E aí ele continuou lendo a matéria com silêncio.
E aí terminou de ler, colocou os óculos em cima da mesa, eu me lembro como se fosse hoje, e falou assim, até que tá bom. E a partir dali ele me convidou para trabalhar junto com ele, e eu tive aí a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, depois no governo. Secretário de Comunicação. Uma tarefa também heterodoxa, porque minha formação não é em comunicação, eu não sou jornalista, não sou marqueteiro, né? Minha formação é na área de humanidades, mas foi uma experiência muito interessante. Depois disso, você foi convidado para ir para o Sebrae, um outro desafio. Eu tenho uma família, eu tenho uma tradição familiar de empreendedores, né? Meu avô tocou a família da minha mãe com uma loja no sul de Minas Gerais durante muitos anos. E meu pai, mais do que tudo, exemplo da minha casa, é um empreendedor, né? Teve uma loja de sapatos, de calçados na Avenida Cupecê, em São Paulo, durante 40 anos. E ter a chance de trabalhar no Sebrae, para mim, foi me reencontrar com a história da minha família. E ajudar tanta gente que precisa do empreendimento, daquele negócio para dar certo, para tocar a sua vida, como foi na minha experiência familiar, né? Meu pai pôde, junto com a minha mãe, dar uma boa condição de educação e de vida mesmo para mim e para meus outros 2 irmãos, porque tinha lá um negócio que tinha que dar certo. E às vezes não dava, e às vezes é difícil, tem momentos de maior dificuldade, tem burocracia, tem fiscal. Eu lembro que na minha família era comum o Natal bom e o Natal ruim. O Natal ruim era quando o fiscal passava na loja. Não porque meu pai fosse um contraventor, pelo contrário, sempre fez tudo direito, mas como a legislação no Brasil é tão complicada, qualquer coisa minimamente fora já é motivo para ter uma abordagem diferente de um fiscal. Então eu vejo que essa turma que empreende no Brasil precisa de muito apoio. E o Sebrae abre esse caminho, né? Abre de 2 maneiras, Marilei. Primeiro, atuando ao lado mesmo desse empreendedor, né? Muita gente empreende sem ter a menor ideia do que fazer, de como se organizar. E o Sebrae tem muita coisa boa para quem quer se capacitar melhor para aumentar a sua chance de dar certo. Então esse é um trabalho muito importante que a gente faz. E um outro trabalho menos conhecido, mas tão importante quanto na minha visão, é trabalhar para melhorar o ambiente. E isso tem que ver com as leis, tem que ver com a redução da burocracia, a melhoria do Simples Nacional. Estava falando agora da questão da fiscalização, uma coisa que a gente batalhou muito, o Sebrae batalhou muito e acabou dando certo, é garantir ao pequeno empreendedor o direito da dupla visita do fiscal, para não acontecer o que acontecia lá quando meu pai tinha sua loja de sapato. Se ele tivesse lá 10 centímetros a mais de fachada, e às vezes acontecia isso, porque a lei também é muito dinâmica, muda rápido, tomava uma multa gigantesca. Verdade. Agora não. Agora nenhum pequeno empresário no Brasil pode ser multado antes de ter tido uma orientação uma prévia. Oportunidade, né? Então o fiscal vai lá na tua loja, se ele identificar algo em desacordo, ele tem que primeiro te notificar, te dar um tempo para você se adequar antes de dar a multa, né? Porque ninguém tem que penalizar o empreendedor, você tem que dar a oportunidade para que ele se desenvolva dentro da lei. E essa aprovação foi um trabalho muito forte que o Sebrae fez, a gente espera que beneficie muita gente. Num ano de crise como esse, a gente sabe que os empreendedores estão aparecendo aos montes, principalmente agora com internet, com várias outras ferramentas de trabalho. Como é que o Sebrae está enxergando isso e ajudando esses empreendedores novos? Acabamos de fazer a Feira do Empreendedor em São Paulo. Isso. Recorde de público, 140 mil pessoas passaram pelo AMB nos 4 dias de feira. É uma coisa muito grande, a gente nem esperava tanta gente assim, mas tem uma razão de ser, porque tem muita gente que procura a Feira do Empreendedor e começa a procurar o Sebrae como última alternativa de levar a renda para sua família e para si próprio. O caso típico é aquela pessoa que perde o emprego, levanta o fundo de garantia e aí tenta fazer alguma coisa para se virar, né? Pode dar certo nesse momento de crise? É claro que pode, Marilei, mas esse empreendimento que a gente conceitua por necessidade, ele historicamente tem uma taxa de sucesso menor do que o outro tipo de empreendedorismo que a gente conceitua como de oportunidade. Então, para essa turma que está aí empreendendo quase no desespero, o apoio de uma entidade como o Sebrae eu acho que é decisivo. Porque ninguém está sabendo fazer fluxo de caixa, gestão financeira, marketing, gestão com clientes, lidar com a burocracia, com a papelada.
E se não souber aprender, se não aprender esse negócio, vai ter muita dificuldade para tocar o negócio. É o planejamento que a gente fala tanto, né, Bruno? As pessoas às vezes falam, eu sonho em ser patrão, mas ser patrão é difícil, né? Não é fácil, não é para quem está querendo trabalhar menos, é outro mito. Vou empreender porque vou trabalhar menos. Vou empreender porque não aguento o meu chefe, né? Empreendedorismo não é atalho para ninguém. Já já nós vamos falar de como empreender. Qual que é o caminho do planejamento? Bruno Caetano, especialista no Sebrae, ele vai trazer para a gente essas informações. Já já também a gente vai falar de política, né? Porque ninguém é de ferro, fala a verdade. Depois do intervalo, não saia daí. Os investimentos na saúde dos mogianos não param. Com a ampliação e modernização, agora a UBS Brás Cubas é mais especialidades com os novos consultórios de ginecologia e odontologia, mais conforto com as melhorias na infraestrutura, mais um avanço do SIS. Até o fim do ano, serão 68 unidades de saúde para cuidar bem de você e da sua família. Avança, Mogi! A cada dia, uma cidade melhor para você. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Explosão de preços baixos é só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de R$ 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Bruno Caetano, junto comigo hoje para falarmos de Sebrae empreendedorismo. Já já vamos falar de política. Bruno, planejar, empreender. Qual que é o caminho do sucesso mesmo que a gente fala, né? Planejar, olha, eu sonho em ter uma loja para vender coxinha. Como é que eu tenho que saber fazer coxinha primeiro, não é isso? Conta para mim qual que é esse caminho. Acho que o primeiro passo é achar uma atividade que você goste, porque empreender traz sacrifícios, impõe uma rotina muitas vezes mais severa, mais dura do que você tinha quando era um empregado, né? Muitas vezes não tem final de semana, vai ficar um período sem férias, né? Então tem que achar alguma atividade que goste, isso é muito importante. Agora, só aquilo que gosta não é suficiente, né? Eu sempre dou o exemplo da pessoa que gosta de cozinhar e acha que aquilo já é suficiente para ter um restaurante de sucesso, né? Esse é um exemplo para as pessoas entenderem bem como é que funciona. Não é assim, né? Não basta fazer uma boa comida para ser dono de um restaurante de sucesso. Mas muita gente tem esse mito na cabeça. Pô, todo mundo fala que eu sou um excelente cozinheiro, abrir um restaurante, tranquilo, vou me dar bem. Não é assim. Né? Além da boa comida, é importante saber fazer a boa gestão, saber formar preço, saber conquistar e fidelizar clientes, saber lidar com a burocracia. Então, e quando a gente fala de planejamento, o importante é que as pessoas consigam fazer isso antes de abrir. Porque aí você não vai tropeçar naquelas coisas que são muito básicas, né? Então, se a pessoa planejar direitinho, procurar se adaptar a essa nova vida, apostar em si próprio, na sua capacidade de fazer gestão antes de abrir um negócio, aumenta muito a chance de ter sucesso. Hoje, no estado de São Paulo, de cada 100 empresas abertas, 22 não completam 2 anos de vida. 22? Então, a taxa de mortalidade nos primeiros 2 anos é de 22%. E olha aqui em São Paulo, a gente tem a menor taxa de mortalidade de empresas do Brasil. E quebram mesmo por quê? Assim alta. Justamente por falta de planejamento, porque não planejou direito. Porque entendeu que basta ser bom numa determinada atividade, que aquilo por si só vai andar sozinho. Não vai, né? Não vai. Lidar com funcionários não é fácil, montar uma rotina de trabalho desses funcionários não é simples, motivá-los é uma tarefa, é um desafio constante, né? E para tudo existe técnica, existe jeito correto de fazer. Então a pessoa está pensando em empreender, pode entrar em contato com o Sebrae que vai arranjar algum curso lá, um workshop para poder começar. Sem dúvida nenhuma. Pontapé inicial. E uma coisa interessante de dizer que as pessoas às vezes não sabem. Esse ciclo básico, né, que é a consultoria para fazer o planejamento de negócio, chamado plano de negócio, a identificação dessas vocações, a análise territorial. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com uma loja,
a gente consegue lá no Sebrae fazer uma análise do território onde você vai abrir a sua loja para verificar como é que está a concorrência, se cabe mais um empreendimento daquele tipo naquele território, ou se aquele mercado naquela região já está saturado. Isso é de graça? Esse ciclo básico é todo de graça, Marilei. Tudo então, de graça. Quem que banca o Sebrae? As médias e grandes empresas do Brasil. Que dão uma taxa? É uma espécie de Robin Hood. Então as Você médias e grandes empresas, e dá pros pobres. as empresas grandes pagam uma contribuição obrigatória sobre a sua folha de salário para ajudar os outros. E essa contribuição é arrecadada pelos governos. Então quem arrecada em nome do Sebrae são os governos. E repassam, os governos repassam esse recurso para o Sebrae. Por isso que é de graça. Por isso que é de graça. Entendi. Para devolver para os pequenos, não o dinheiro, mas a informação. Né, que é aquilo que é mais importante, muitas vezes, do que até o próprio capital inicial. E às vezes a pessoa não sabe que o Sebrae é de graça nesse atendimento, né? Então esse atendimento básico é todo gratuito. Legal. Quando a gente precisa ter um apoio de alguma outra especialidade, por exemplo, você vai precisar contratar um serviço de cliente oculto na tua loja. Então aí, como esse serviço não é prestado diretamente pelo Sebrae, aí o Sebrae subcontrata esse serviço e subsidia. Entendi. Então 80% do custo desse serviço especial é custeado pelo Sebrae e 20% pelo empreendedor. Então, mesmo naquilo que é ultra avançado, naquilo que a gente oferece para o empreendedor, mesmo nesses casos, o empreendedor paga uma pequena parcela do custo. Tem várias opções, né? Várias opções disso no Sebrae. Mas para quem está abrindo, para quem precisa desse conhecimento inicial, desse empurrão inicial, é tudo de graça. Legal. Você aprendeu muito já no Sebrae, né? Você está craque, hein? Marília, eu sempre gostei dessa área de empreendedorismo. Não, porque eu te entrevistei há mais de 4 anos, né? Que você não estava no Sebrae ainda. Como muda, né, a vida da gente? Eu gosto demais dessa área e eu acho que esse caminho do empreendedorismo é um caminho para desenvolver o Brasil. Concordo. Porque nós temos um desafio duplo na história do Brasil. O primeiro desafio a gente até deu conta em alguns momentos da história, não é agora, mas em algum momento a gente já deu, que é crescer. Você pega a história do Brasil desde 1500, nós já crescemos. Década de 70, milagre econômico, década de 50, teve crescimento, né, de PIB e tal. Mas o segundo desafio, na minha opinião, esse desafio é importante, mas é insuficiente. Tem um outro que é crescer distribuindo renda. E esse a gente não conseguiu, em nenhum momento da nossa história, distribuir de verdade renda. Que é um grande desafio. E o empreendedorismo é o caminho. Né? Não é com esmola, não é com programas de transferência de renda de maneira contínua. Claro que a Bolsa Escola, a Bolsa Família tal, tem o seu momento de fazer. Né? É um momento de urgência, de emergência, de calamidade, né? Para salvar aquela família, porque afinal de contas é uma geração, são pessoas que estão ali e precisam de apoio. Mas não dá para acreditar que essa é uma política que emancipe as pessoas. Né? E empreender, ao contrário disso, emancipa. Né? E ao contrário do que a gente sempre experimentou na nossa história, distribui renda. Porque quando a gente fala de pequeno empresário, não estamos falando de gente como a gente. Meu pai, que saiu do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha de 3 mil, para abrir uma pequena loja. Né? Gente batalhadora. Não estamos falando quando fala de empreendedor, parece que estamos falando de gente rica. Não, estamos falando da maioria dos brasileiros. Meu pai, e é assim com muitos empreendedores, trabalhava tanto ou mais do que os seus funcionários. Né? Não é que ele estava lá explorando a mão de obra, né? Como se gosta de dizer. Como os empreendedores de hoje. Como todos de hoje. Né? Aí é que entra o Bruno político? Marilei, eu sempre gostei da área pública, né? E no Sebrae eu pude realizar uma parte dessa minha vontade de fazer vida pública. Por que você foi querer ser deputado estadual, assim, numa candidatura que você foi muito bem sucedido, teve mais de 50 mil votos, foi muito bem votado aqui em Mogi, aos 34 anos você tinha. Como que foi esse início de carreira política? Olha, eu só topei ser candidato porque eu achava que, e continuo achando isso, que no caso específico desse segmento dos empreendedores, das pessoas que trabalham, que dependem de um empreendimento para tocar a vida, está faltando representação. Está faltando gente que nos parlamentos olhe por essas pessoas. Então, quando vai discutir uma lei, hoje você não tem um parlamentar que fique lá, mas peraí, isso aqui ajuda ou atrapalha quem vai empreender, quem dá emprego, quem gera emprego? Né? Então, precisa ter gente que defenda esse segmento. Então, me propus ali em 2014, quase que numa aventura, disputar uma eleição. Foi uma experiência muito interessante, muito rica.
talvez tenha sido a experiência mais intensa da minha vida até então. Não me arrependo de ter sido candidato, fiquei muito contente com os votos que eu tive, com o reconhecimento, mas percebi também que fazer vida pública no Brasil é uma coisa muito complicada. Não é fácil. Então existe aí uma seleção clara, óbvia, de quem tem mais dinheiro, recurso para fazer campanha. Né? E isso é muito ruim para a democracia. Eu que na academia estudo democracia... Que é tão bonito na teoria, né? Na prática, bonito? É muito bonito, mas na prática não é assim que funciona. As regras hoje estão cada vez mais difíceis para aqueles que querem fazer algo diferente. Não é fácil. E você quer o que agora para o Bruno Caetano a partir de agora? Eu sei que você está fazendo Direito, está terminando o doutorado em Ciências Políticas. E fazer o que agora? Marilei, Você é candidato a quê? A nada. Nem a vereador, não sou nem candidato. a deputado? Não sou candidato a nada a priori. Não é papo de, porque tem político maroto. Faz tipo, né? Não, agora não. Você não é candidato a vereador? Não sou, Marilei. Em São Paulo? Não sou porque, por aquilo exatamente que eu disse agora, nós não estamos passando por um bom momento para aqueles que querem fazer vida pública direito. E como as regras do jogo não mudaram, é muito difícil alguém de fora hoje ter condição de fazer vida pública de maneira correta. Vencer uma eleição sem o apoio daqueles grandes financiadores fica uma missão quase impossível. E o Brasil... posso dizer isso na prática. E você passou por isso? Porque eu passei por isso. O Brasil passa num momento difícil, não passa, Bruno? Passa, mas aí ao mesmo tempo o telespectador pode perguntar, né? Puxa, mas só vai mudar se as pessoas de bem ficarem na política. Eu concordo com isso. Então, eu vou dizer qual que é o meu pensamento. Não é possível dar morro em ponta de faca. Então, nesse momento, né, especialmente esses próximos 2, 3, 4 anos, eu acho que é um momento de se preservar e de se preparar. Então, aquelas pessoas de bem que têm vontade de fazer vida pública, é um momento de se preparar. Eu optei por isso. Então, depois de velho, fui lá e identifiquei que eu precisava ter uma formação melhor na área jurídica. Então, fui lá, prestei vestibular, como todo mundo, fui lá, fui aprovado e comecei a fazer direito lá na faculdade, lá no Mackenzie. E aí o futuro? Vamos ver o que vai acontecer. Deus pertence. Eu tenho um trabalho no Sebrae para ser realizado até janeiro de 2019. Até lá você vai pensar? Até lá eu vou me dedicar todos os dias a fazer o melhor possível dentro daquilo que é a minha responsabilidade. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua entrevista. Bruno Caetano, dando um pouco de aula de política com empreendedorismo. Agradecer muito a sua participação aqui hoje. Agora vamos para a Bronca da Semana. A bronca da semana vai para o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Isidro Neto, que gastou R$350 mil comprando ovos de Páscoa da Cacau Show, num valor de R$ 15,90 cada um, para 22 mil alunos da rede municipal de ensino. Comprar ovos da Cacau Show são maravilhosos, até eu comi nessa Páscoa, são ótimos. O problema é você gastar R$350 mil numa cidade que nós não temos ainda nem uniformes para as crianças e nem material de limpeza com papel higiênico decente para as crianças nos banheiros da cidade. Ferraz de Vasconcelos não tem como prioridade comprar ovo de Páscoa, prefeito. Prioridade é educação, saúde e principalmente infraestrutura para os munícipes. Agora a gente espera aí que o Tribunal de Contas, que os procuradores municipais e todas as autoridades fiquem de olho para entender quais são as prioridades para Ferraz de Vasconcelos. Você, que é morador de Ferraz, fique de olho e essa é a bronca da semana. O lifting facial é aquela cirurgia de rejuvenescimento da face. Aquela cirurgia que vai dar uma levantadinha na bochecha, aliviar aquele sulco que vai dobrando, aquele que a gente chama de bulldog, que começa a aparecer aqui do lado. A papada também melhora e até a sobrancelha dá uma levantadinha. Não existe uma idade ideal para ser feita essa cirurgia. Tem algumas pessoas que é logo depois dos 50, algumas depois dos 60. Depende muito da qualidade da pele, de todos os cuidados que a pessoa teve ao longo da vida com a pele do rosto. Mas o fato é que deixar muito para tarde não fica muito bacana, porque dá uma esticada, mas a pele está sofrida.
As cicatrizes nessa cirurgia, elas ficam bem disfarçadas. Fica dentro do cabelo, contorna a orelha e depois vai para trás no cabelo também. E, eventualmente, uma paciente ou outra que tem uma papada mais exuberante pode precisar de uma cicatrizinha aqui embaixo do queixo. Geralmente fica de boa qualidade. A anestesia nessa cirurgia, ela é local com sedação, ou seja, com você dormindo. E, eventualmente, uma paciente ou outra pode precisar de anestesia geral, mas é sempre feita dentro de hospitais, com toda a segurança possível, para você se sentir bem. Para o rosto se manter jovem, ele precisa de cuidados constantes, ou seja, tem que usar filtro solar a vida inteira. Tem que cuidar com cremes rejuvenescedores a partir dos 30 anos, eventualmente fazer um botox, um preenchimento e manter no viço da pele. O laser também ajuda muito. A cirurgia é o último recurso, mas se você não teve esses cuidados, a cirurgia não fica tão natural. Ah, mas e se você já tem 70 anos e nunca fez nada disso, pode operar? Pode operar, mas você tem que ter consciência que não vai ser só a cirurgia que vai resolver o seu problema. Vai precisar associar alguns outros métodos para dar uma qualidade para essa pele. Bem, não espere seu rosto ficar extremamente flácido para fazer essa cirurgia, senão você vai ficar parecendo um maracujá esticado, não fica bonito. Mas também não ache que com 60 anos você vai voltar a ter o rostinho de 20, porque também vai ficar estranho. Quando se trata de rosto, a gente precisa ter a maior naturalidade possível. Explosão de preços baixos. É só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Hoje eu quero mandar um café muito especial do Franz Café Mogi, estilo arte Servir Café, que fica na Rua Barão de Jaceguá, em 1657, com um cardápio bem gostoso, e convidar para tomar um café comigo a Mara e o Miguel Najib, que são duas pessoas muito queridas a Mogidonto. Para vocês, um café bem gostoso e desejar também para toda a equipe da Mogidonto muito trabalho com prosperidade durante todo esse ano. E agradeço a sua audiência e o seu carinho. Eu volto no próximo programa. Até lá!